Boa noite, igreja, que a paz do Senhor esteja nesta noite alcançando a sua vida, o seu coração. Estaremos iniciando o culto desta noite e que possamos louvar e que possamos entregar as nossas vidas na mão do Senhor Deus e que possamos nesta noite deixar o Espírito Santo de Deus fluir na nossa mente, no nosso coração nesta noite. Estaremos louvando ao Senhor em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se sentar. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 18. A partir do versículo 21. Essa palavra, ela diz, ela é mediante algumas coisas que nós temos aprendido na questão do princípio na nossa vida, né? Salmos 18, a partir do versículo 21. Mediante alguns princípios nos quais a gente tem aprendido através do nosso pastor, na questão de como a gente trata Deus e como Ele nos trata, em função daquilo que nós fazemos na direção dEle. Como Ele se comporta conosco através daquilo que nós nos colocamos diante dEle. Como as nossas orações elas têm efeito ou não têm efeito, mediante aquilo que nós tratamos, mediante da forma que nós vivemos em relação a específico assunto. Diz assim, no versículo 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. 22. Porque todos os teus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade ou das minhas obras contrárias. 24. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Ou seja, Ele foi puro comigo, porque eu fui puro com Ele. No versículo 25. Com benigno se mostrarás. Como? E com homem sincero se mostrarás. Com puro se mostrarás. E com perverso se mostrarás. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Amém, irmãos? Que essas palavras, elas possam estar entrando no nosso coração mediante ao nosso dia a dia. Aquilo que a gente faz aos olhos de Deus. Da maneira que a gente procede. A gente muitas vezes faz coisas pequenas, pequenininhas, mas que puxam para trás a obra de Deus. Mas que puxam para trás o start da sua vida. Por que Deus não te abençoa em certo lugar? Por que as pessoas, às vezes, elas te tratam de uma forma? Porque é dessa forma que você trata algumas pessoas. É onde Deus se manifesta dessa forma. Se você o adorar em espírito e em verdade, Ele vai te tratar em espírito e em verdade, Ele vai te honrar. Como a gente muitas vezes diz na questão das primícias, né? Na questão dos dízimos e das ofertas. Às vezes eu quero cobrar prosperidade financeira do Senhor, mas eu não abro a minha mão para ofertar. Mas eu não abro a minha mão para dizimar. Nesse princípio, eu tenho que cobrar o que de Deus? Às vezes eu quero um abraço de um irmão,
Mas eu não abraço ninguém, pelo contrário, se deixar eu boto o pé na frente para ele cair. Essas coisas atrapalham a nossa vida. Essas coisas nos impedem de fazer com que, assim como foi dito aqui, como foi dito na oração, que o reino do Senhor venha até a nós. A maneira de nós falarmos, a maneira de nós conduzirmos, eu costumo dizer que eu tenho 10 anos aqui na igreja, não, eu tenho quase uns 15 direto, mas eu parei nos 10, é mais fácil contar. Eu não tenho como falar que eu sou a mesma pessoa de como eu entrei aqui, eu sou assim mesmo, eu não sou assim mesmo. E eu não posso ser assim mesmo, eu não posso viver assim mesmo. Eu lembro que o pastor Daniel falava sobre o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Eu não sou assim. Eu era assim. Eu não sou mais assim. Eu sou um servo do Senhor. Eu fui levar uma mensagem na semana passada, na igreja Nova Aliança, e a gente estava falando sobre essas coisas. Não tem como eu ser assim, eu não tenho mais vontade. Eu vou falar, estava chegando eu, a Lili e a Charlene aqui. Aí eu falei, rapaz, nessa hora é a hora que dá vontade de dormir. Bate um sono, Deus que me perdoe, demoníaco na gente. Que não dá vontade de vir, o corpo amolece e não dá, mas eu não tenho mais vontade própria. O meu livre-arbítrio, ele acabou quando eu aceitei a Jesus. O meu livre-arbítrio, ele acabou quando eu dei liberalidade para o Espírito Santo agir na minha vida. Então que hoje não seja só mais um culto e que nós saiamos daqui e voltamos aqui com os mesmos problemas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas tribulações, com a mesma forma de pensar que eu tenho da Joelma, com a mesma forma de pensar que eu tenho do Renato. Não pode ser assim. Então essa palavra ela não é eficaz. Em Hebreus diz que ela é eficaz. Que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos ser pessoas justas, puras e sinceras aos olhos de Deus, para que Ele possa ser esse tipo de pessoa com a gente. Amém, irmãos? O clamor. Hoje é domingo de quê? Cura da família. A cura da família não é só cura para o médico. O pastor vai explicar, entendeu? Mas eu quero falar cura médico na minha família. Como vocês sabem, o que aconteceu com a minha filha há um mês atrás. Então, quando nós começamos a se movimentar para iniciarmos o novo clamor, a minha família foi bombardeada. Como vocês sabem, a minha filha tem um estúdio de maquiagem, ela faz cabelo. Ela falou assim, pai, eu quero fazer... Como é que é o nome? Night Design. Que mexe com negócio de unha em gel. Aí eu falei, cara, como assim? Não, mãe, eu quero. Irmãos, sem condições financeiras. Peguei Karen, andei o dia todo com Karen para comprar os materiais dela. E assim, de lá para cá, quando a gente conseguia comprar uma coisa, outra coisa dava ruim. Ela, poxa, mãe, tudo na minha vida está dando errado. Eu falei, calma que é assim mesmo. O crente, quando não é bombardeado, alguma coisa está errada. Porque se vai tudo bem, irmãos, tem que ter alguma coisa para bagunçar, para edificar a sua fé. Então, o que eu quero dizer com isso? Começamos a comprar os materiais da Karen para montar, para agregar a parte de manicure da Karen no estúdio dela. Encomendei a mesa da Karen, dei um sinal para pegar a mesa. A pessoa a qual eu fiz o meu depósito sumiu. Perdi aquele valor de dinheiro. Paguei as cadeiras do estúdio dela, paguei à vista, consegui pagar, graças a Deus. Um mês se passou, a cadeira foi cancelada. Estornaram meu dinheiro e ela chorando, mãe, nada chega, nada. Eu falei, calma, cara, vamos embora. Aí o pai foi, terminou de colocar os papéis de parede para ela. Irmãos, uma semana que a Karen conseguiu montar o estúdio dela, último mês dos 6 meses de clamor, que foi em janeiro,
agora, no dia 4 de junho, a minha filha se acidentou na igreja. Ficou de cama 1 mês, eu ajudando ela em tudo. Portanto, esse é um dos motivos que eu não estava vindo à igreja. E nesse período da Karen ter caído na igreja, estava no andador, dependente de mim totalmente. Um belo domingo, até liguei para a Charlene, a minha filha praticamente esteve morta. Passou mal, eu olhei para ela, estava com os dedos todos roxos, com a boca roxa. Aí eu falei, Alexandre, a Karen está estranha. Conseguimos colocar ela até o quarto. No que eu fui no portão levar a menina que estava fazendo unha, no que eu voltei, eu parei no quarto dela e chamei Karen. A Karen não respondeu. Chamei a 3ª vez. Fui até a cama dela, botei a mão. No que eu mexi no rosto dela, a cabeça dela caiu. Mexia de novo, caiu. Aí, nisso, o pastor passou na porta do quarto. O que está acontecendo? Eu falei, Alexandre, a Karen não responde mais. Ele chegou até ela, botou a mão, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou assim, a pressão dela baixou muito. Corri para botar o aparelho devido estar muito próxima à pressão, deu erro. Só que ele não me mostrou. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nada não. Ele foi e colocou de novo. Deu quase 5/4. Ele pegou, colocou ela direito lá. Eu falei, Deus, estão nas tuas mãos, eu não sei o que fazer mais. E a Karen, até liguei para a Charlie, a Karen com quase 40 de febre. Um domingo de 1h da tarde. E a Alexandre falou assim, bora que o inimigo está furioso, vamos embora. E assim, aí tendo que trabalhar, eu não sei vocês mulheres, o que vocês fazem. Pelo menos eu, Joelma, sempre foi assim. Quando acontece alguma coisa dentro de casa, se eu estiver no trabalho ou se eu estiver dormindo, eu não gosto de incomodar. Se eu estiver no trabalho, ainda mais está sempre em cima de algum andame, alguma coisa assim, possa ser que tome um susto, as consequências vão ser pior. Então, devido a Karen estar já debilitada devido à perna, e com essa febre alta, eu de madrugada tenho que dar banho nela para baixar a febre, pedi ajuda a ele, e assim foi. Para completar, alguns aqui sabem que o Marcelo dormia no estúdio dela, também pegou essa virose, caiu de febre também. Ficou em casa eu, cuidando de Karen com a perna ruim, Karen com febre, Marcelo com febre. Para me ajudar, o dogzinho dela quebrou a patinha. Lá vai eu cuidar do cachorro. Cachorro teve que operar, levei para operar, voltei. Então, irmãos, é assim. E ela falou, pai, nem que eu suba aquele morro, 3 horas da tarde saio de casa, mas eu vou para o clamor. Não quero saber se eu vou a pé, se eu vou de Uber, mas eu não quero ir no andador. Eu falei, tudo bem. Domingo, eu falei, Karen, está nas suas mãos o que você me pediu. Ela falou, mãe, pelo amor de Deus, me tira de casa que eu não aguento mais. Chorando. E eu chorando do outro lado, falava o pai, falei, gente, eu não estou aguentando ver minha filha desse jeito mais. Aí eu falei para ela, domingo, está nas suas mãos a sua liberdade. Eu te levo no shopping, se você andar. Mãe, mas eu não consigo. Aí na segunda-feira eu peguei ela, fiquei dando a volta, porque ela foi na minha casa, sabe o pé do espaço que eu tenho, na frente da minha casa. Ali, desde domingo passado, a minha filha não pega no andador mais. Hoje, saí de casa, deixei ela se arrumando para ir para a igreja. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não esmoreça a sua fé. Nós somos seres humanos, sentimos. Ainda mais nós vendo um filho nosso sentindo. E ela só sabia chorar, que não estava aguentando mais, não estava aguentando mais. E eu sobrecarregada nas tarefas de casa e cuidando dela, eu falava para o pastor, Alexandre, eu não sei mais o que fazer, eu não estou aguentando mais. Irmãos, quando chegava às 5 horas da tarde, eu não conseguia pisar mais. Até um dia que a Charlene me ligou, eu falei, Charlene, eu não estou aguentando. Ela falou, calma, que vai dar tudo certo. Gente, é muito ruim você ver um filho teu totalmente, já grande, a cara tem 23 anos, totalmente dependente de você. Então, esse eu estou dando abertura do testemunho de clamor. Entendeu? A partir de terça-feira, nós vamos estar organizando para darmos os testemunhos do que passou de janeiro até aqui. A minha tribulação veio,
Mas graças a Deus, o estúdio da minha filha está arrumado. Ela já trabalhou essa semana no estúdio dela. Subi. Ela deu aula essa semana, trabalhou ontem até 10 horas da noite. Então, irmãos, não vamos desistir. Entendeu? E vamos estar sempre perseverantes, porque as setas vão vir. Entendeu? Algumas pessoas aqui, eu sei de alguns fatos que estão acontecendo, mas o diabo está aí para nos perturbar e nós vamos atropelar ele. Tá bom? Amém. Graças e paz, amados. Amém. Como diz minha filha, a vida do crente é peleja. Quem disse que é fácil, não é. Mas é bênção. Na terça-feira agora, como a Joelma falou, nós começamos... Vamos colocar os pôster. Na terça-feira nós temos o nosso clamor. 6 dias de clamor para 6 meses de vitória. 6 meses de milagre. Nós começamos a fazer no dia 11 de janeiro, fizemos o nosso primeiro clamor, foi bênção, vimos coisas extraordinárias da parte de Deus acontecer, e nós teremos agora, terça-feira agora. Então todos vocês estão convidados a estar conosco, a clamar 6 dias, buscando na presença de Deus. Buscando o quê, pastor? Buscando estratégia, direção, buscando em Deus ferramentas, para que juntos possamos alcançar 6 meses de vitória da parte do Senhor. Então veja que são 6 dias para 6 meses, começando terça-feira agora, dia 11, 12, 13, 14 e 15. Ou seja, terça, quarta, quinta, sexta e sábado vai ser às 19h30, normal. No domingo será às 18 horas, porque é o horário do nosso culto. Porque em janeiro aconteceu algo interessante. Porque a gente sempre veio às 19h30, 19h30, 19h30. Aí quando chegou no domingo, teve algumas pessoas que chegaram às 19h30. E a gente já estava quase dando a bênção apostólica quando a pessoa chegou. Mas foi bênção da parte do Senhor. No dia 5 de agosto, nós teremos o nosso encontro. O encontro com Deus. Se você não participou do encontro com Deus, se você desejaria, pastor, o que é isso? É um dia estarmos juntos aqui na casa do Senhor, buscando o quê? Estratégia de Deus, para termos a nossa vida edificada, consolidada, por meio da palavra de Deus. É somente isso. Só que é um dia inteiro aqui. Nós vamos começar sábado, dia 5 de agosto, às 7h30 da manhã. E vamos terminar às 19h30. Então, se você deseja, se você quer saber como é esse trabalho, você procure um dos irmãos da igreja que vai poder te orientar, te explicar. Mas o mais importante é que para o encontro, nós começamos hoje a aula da Universidade da Vida. Qual o objetivo da Universidade da Vida? É nos prepararmos, é nos capacitarmos mais para lidar com as adversidades que surgem no nosso dia a dia. A verdade é que quando nós não estamos devidamente preparados, quando o problema vem, é muito fácil a gente querer desistir e parar na caminhada. Mas quando nós temos as estratégias, as ferramentas certas de Deus, fica mais fácil suportar as aflições. Então, qual é o objetivo? O objetivo é te municiar em Deus, é te preparar em Deus por intermédio da palavra. Então, se você gostaria de saber como é, procure alguma das pessoas da igreja, que ela vai poder te dizer como funciona. Amém? Essa é a nossa Universidade da Vida. Nós começamos hoje com uma palavra tremenda que vai ser no decurso dessa semana, aonde nós falamos sobre aprendendo com os erros. De um modo muito específico hoje, nós falamos sobre um novo dia. Todo mundo precisa de um novo dia. Amém? Então, eu quero começar com a palavra. Há um texto que você conhece, que se encontra em
2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 9. Nós estamos numa campanha de família. Nós começamos domingo passado a falar sobre família. E quantos aqui foram abençoados no domingo passado? Falando sobre libertação, amém? Falamos domingo passado sobre a libertação na família. Deus nos dando uma estratégia de como alcançar libertação na família. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 9. Amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família, ou seja, da casa de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Versículo 1, versículo 2 agora. Bota no versículo 2. Vou ler o versículo 1 novamente, então. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Davi, de Saul, para quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um, filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou-lhe Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Veja agora o versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Davi fala o que para Mefibosete? Para ele não ter medo. Pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia a seu avô Saul, e você comerá para sempre a minha mesa. E aí o versículo 8, Mefibosete prostou e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Somos felizes e sabemos que ela é viva, ela é eficaz e é maravilhosa sobre nossas vidas. Tenha o Senhor nesta noite mais uma vez toda a liberdade para falar aos nossos corações, pois sabemos que a tua palavra é apta para nos corrigir, para nos exortar, para nos abençoar. E a nossa maior alegria é que o conhecimento do homem diante da tua presença é como nada. Por isso o agir tão somente é do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que assim a nossa vida seja edificada. Nós te agradecemos e damos ao Senhor, amado Espírito Santo, a liberdade para agir sobre a tua casa, em nome de Jesus. Veja, queridos, que hoje no nosso segundo dia da campanha sobre família, nós vamos falar sobre cura, a cura na família. O texto ele conta e ele vai narrar um fato, um acontecimento, onde num determinado momento houve uma guerra e Jônatas saiu apressado, porque sabia que havia um decreto e havia uma tradição, que todo o reino, após ele ser saqueado por uma guerra, quando se pegasse o rei, ele matava o rei.
e levava a cabeça do rei ao reino a qual guerreou contra ele. E toda a família do rei, juntamente com suas esposas, eram mortos a fio de espada. Por que isso? Porque havia um propósito: não deixar nenhum da família, para que pudesse reivindicar o trono. E aí o que acontece? O texto vai dizer que ao passar do tempo, a empregada, a qual tomava conta de uma criança cujo nome era Mefibosete, essa criada, ela sai apressada debaixo de uma ordem. Mas Mefibosete, ele caiu, e no decurso ele sofre esse acidente, a qual o deixa impossibilitado com as suas pernas. E aí agora ele está em Lodebar, numa terra distante, completamente longe da onde era a sua casa, aonde ficava a sua família. Um homem, um servo, um criado chamado Ziba, que tomava conta desse jovem, aleijado, que dependia de auxílios. E agora Davi, ele fala assim: eu tenho, olha só, uma aliança. E o texto vai falar, e você pode ver a partir do capítulo 1 de 2 Samuel, que Davi faz uma aliança. E ele fala: olha, teu pai Saul foi ruim comigo, tentou contra a minha vida, e eu preciso ir contra ele. Mas preste atenção, mas a minha aliança, a minha amizade contigo vai além do que há entre eu e meu pai. Esse foi o decreto, e foi verdade isso. Davi, ele não quebrou. Davi agora estava na terra aonde era a casa de Saul, avô de Mefibosete. E aí ele faz uma pergunta: olha, um dia eu fiz aliança com um homem chamado Jonathan, e disse para ele que eu guardaria a casa dele. E ele disse que se acontecesse alguma coisa, ele guardaria minha casa também. Agora eu preciso saber, tem alguém da casa de Jonathan vivo que eu possa agir com bondade, com graça sobre ele? Aí alguém gritou: tem um homem chamado Ziba, é a única pessoa que pode te dar alguma informação, se há ou não. Chama-se Ziba, se apresenta ao rei e fala: existe um, cujo nome é Mefibosete, está em Lodebar, na casa de Maqui. E o rei fala: olha, pode trazer então. Mas veja que Mefibosete agora, por consequência, não da guerra, mas havia agora um trauma na vida de Mefibosete. Por que um trauma? Imagina, uma criança, não sei porque o texto não vai falar aproximadamente a idade, mas eu quero acreditar que é entre 7 a 14 anos, cujo inicia a idade da razão. Então ele tem lembrança do que aconteceu. Eu não consigo então imaginar que ele seria uma criança de 2 anos de idade, porque para ter lembranças de tudo que havia acontecido, ficaria difícil. Então veja que Mefibosete, ele tinha uma lembrança: eu vivia num reino, meu pai era rei, meu pai dava ordem, e eu era bem tratado, as pessoas me tratavam bem. Mas agora, aonde estava Mefibosete? Longe da sua terra, não tinha mais o seu reino, não tinha mais a sua família ao seu lado, e vivia foragido numa terra estranha. Uma criança que tinha de tudo, do bom e do melhor, e agora vive uma vida de completamente privações, refugiado. E o pior, agora ainda era achacoalhado, porque tinha contraído uma enfermidade que não tinha no passado. Então veja os traumas que foram alojados na vida desse homem. E isso tudo criado por família. E o que a gente aprende aqui? Eu acho uma coisa interessante, que família é um meio, é um local que ele tem por hábito de influenciar e causar grandes impactos na nossa vida.
Essa é a proposta da família. A família, quando ela pode trazer influências boas, positivas, como também a família, ela pode influenciar as pessoas que fazem parte dela de maneira ruim e negativa. Veja que a família, ela tem um papel muito sério, importante e forte na sociedade. Tanto é que a própria sociedade, ela reconhece a família como a célula máter da sociedade, a célula de maior importância, de maior valia e de maior respeito na sociedade. Então veja que a família ela pode influenciar o caráter, a família pode influenciar o futuro de quem está nela. A grande questão é, influenciará como? De maneira positiva ou de maneira negativa? Nós precisamos dar uma resposta. A família, ela pode fazer com que as pessoas cultivem nela bons hábitos ou péssimos hábitos. Mas uma coisa eu sei, Deus, ele estabeleceu um propósito para a família. Deus, ele estabeleceu um propósito para a minha família, para a sua família, para a nossa família. Independente aonde a nossa família está inserida, independente qual é a condição social, financeira, etimológica, religiosa de nossa família, mas a nossa família, uma coisa é certa, Deus, ele estabeleceu um propósito para ele. Até porque a própria palavra do Senhor em Eclesiastes vai dizer que há um propósito para todas as coisas, junto com um tempo para que tudo possa vir a acontecer. Tudo tem um controle na mão de Deus. Agora veja, quais são esses propósitos? Ou quais são um desses propósitos de Deus estabelecido para minha e para a sua família? Um desses propósitos é, a minha família, a sua família, ela precisa ter bons hábitos. Se a minha família e a sua família não deixa ou não marca bons hábitos na sociedade, ela está começando a ficar com problema. Um dos propósitos estabelecidos por Deus para a minha família é abençoar com amor, com proteção, aceitação e com suprimento. Esse é o propósito da família. Veja que Davi agora, ele tinha um laço tão afetivo, tão afetuoso com Jonathan, que ele fala que assim, vai sentar, Mefibosete, aonde? Na minha mesa. Vai se assentar à minha mesa quando? Agora porque você me convidou? Não, para sempre. Por quê? Porque Davi, ele sabia que o propósito de Deus para a família era abençoar com amor, era proporcionar proteção, era gerar aceitação e suprimento. Davi, ele cumpre esses 4 propósitos estabelecidos em família sobre a vida de um homem que nem era da família dele, mas abraça como? Veja que Davi, então, ele abençoa Mefibosete, neto de Saul, de um homem que iria matar ou intentava contra a vida dele. Davi, ele estabelece um laço de amor com ele, botando para sentar à mesa como se fosse seu filho. O que a minha família come, tu come também. Pode sentar à mesa. Davi, ele traz proteção, porque todo mundo que estivesse dentro da casa de Davi, se a família de Davi tinha a proteção de uma guarda real, de homens capacitados e habilidosos para proteger a sua vida, quem estivesse dentro da casa de Davi também estava protegido. E Mefibosete estava protegido. Um homem que vivia em Lodebar, um lugar de dificuldade, morava de favor na casa de um homem chamado Maquir. Agora esse homem tem suprimento. E Deus fala assim: vou lhe devolver tudo o que era de seu avô Saul. Todas as terras que um dia foi dele é tua. Conquistei em guerra, em batalha, mas lhe devolvo uma por uma. Por que isso?
propósito de família. Aí a pergunta hoje é: e a tua família? Ela tem cumprido esse propósito? Qual, pastor? A tua família tem abençoado todos os que estão nela com amor? A tua família, ela tem provido proteção aos que nelas são? A tua família tem gerado um carinho tão grande que proporciona aceitação a todos dentro da casa? Porque Davi, ele gerou aceitação em família sobre um homem que era especial, cujo tinha uma enfermidade. Então, independente da condição, independente da classe, independente da etnia, Davi gerou aceitação. Eu imagino e converso com os meus botões o seguinte: quantas pessoas poderiam ter se levantado para debochar de Mefibosete, até mesmo ao simples fato de ter dificuldade para poder assentar à mesa? E Davi, ele gera aceitação, ou seja, todos têm que tratar, receber e aceitar como se fosse meu filho. A questão é: e a tua família, ela tem proporcionado isso? Aceitação, independente do problema que alguém na tua família esteja vivendo, independente do problema sério que alguém na tua família causou, você tem aceitação por essa pessoa ou você quer repelir essa pessoa? Uma outra coisa é a questão de suprimento, é provisão. Veja aqui também, Deus, ele vai estabelecendo propósito em família, e um desses propósitos é emocional também. Então veja que Deus, ele estabelece propósitos e projetos. Deus, ele estabeleceu a família como escola. A sociologia, a psicologia, ela vai dizer que a formação de caráter de uma criança, ela se inicia entre 2 e 7 anos de idade, podendo para alguns chegar até os 14 anos. A personalidade, ela é formada nesse período de idade. Então veja que a família, ela tem um papel muito importante, ajudar na formação de caráter daquele a quem você ama. E como é que nós estamos ajudando nesta formação? Ou seja, então isso quer dizer que a minha família, ela é uma escola, porque ela vai ensinar, ela vai influenciar hábitos bons para aqueles que fazem parte dela, de maneira que o caráter seja construído dentro da minha casa e não pela família e pelas propostas que o mundo oferece. Mas a questão é: a minha família, ela tem cumprido esse propósito de ser uma escola para aqueles que nele habitam? Ou ela tem perdido esse propósito? E aí veja só uma coisa, que Deus, ele planeja que a família, ela fosse como uma escola, seja grande, seja pequena, mas que proporcione exatamente isso. Agora, uma coisa que é interessante: o pecado, quando ele entra, o erro, vamos mudar o nome então, o erro, quando ele entra numa família, ele começa a quebrar esse propósito original que Deus estabeleceu para mim e para a sua família. E quando o erro, que é influenciado pelo diabo, ele se estabelece, o propósito vai embora. Quando o propósito vai embora, uma das coisas que logo entra no coração é o sentimento de abandono. Lembra cadê onde estava Mefibosete? Depois que toda a sua família morre, deixando de ser cuidado pela família para ser cuidado por um empregado, deixando de morar na sua terra, a qual nasceu, para morar num lugar longínquo, vivendo literalmente de favor. Quando o propósito vai embora, automaticamente o abandono, ele entra. Olha só, a mágoa entra, o ressentimento, a rejeição no seio da família, a ausência dos pais, a discórdia, a separação. Tudo isso
acontece quando a família está fora do propósito de Deus. Ou eu estou errado? É exatamente isso que acontece. Quantas pessoas ou quantas famílias que estão fora do propósito de Deus têm gerado sentimento de abandono? Mora o pai, mora a mãe, tem os filhos, não importa a quantidade, mas quem está dentro de casa se sente abandonado. Quantas pessoas você já ouviu dizer se sentir rejeitado pela própria família? Por que isso acontece? Porque a família deixou de estar fora do propósito. Então veja que vamos falar de cura e vamos falar de traumas que foram gerados que são gerados na família. A família ela tem um propósito. Qual é? A família ela tem um propósito de ser funcional. Só que por causa da influência do diabo sobre nossas famílias, muitas famílias têm permitido o trauma entrar, se alojar, e a família ela se tornou disfuncional. O que é isso, pastor? Vou te ajudar. Uma família disfuncional é uma família que não funciona, disfuncional. Ela perdeu a função. Ela não funciona conforme os propósitos de Deus. Aí não responde para mim não. Só dentro do teu coração. A tua família hoje, ela é funcional ou disfuncional? Ela funciona de acordo com o propósito de Deus? Ou esse propósito está quebrado na tua família? O que você responderia para você hoje? Isso tem gerado traumas. Famílias serem disfuncionais tem gerado trauma na família. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 7. Vai falar sobre Caim e Abel. E aí você sabe que, melhor do que eu, e você sabe que havia uma diferença entre esses dois filhos que foram criados na mesma família. Veja que marido e mulher, Adão e Eva, por um determinado momento eles se desentendem, eles saem de concordância, porque havia um projeto estabelecido de Deus para a família, é obedecer. E aí Adão agora ele deixa de obedecer e quebra-se um princípio na família. A família ela tinha que ser funcional e ela agora se tornou disfuncional. Ela saiu do propósito. Nasce dois filhos, Caim e Abel. O texto vai falar, a palavra de Deus vai falar que Caim ele era lavrador. Não era isso? E Abel ele era o quê? Pastor de ovelhas. O texto vai falar que Caim ele fazia o quê? Ele trazia da sua oferta, dos frutos da terra e dava para o Senhor. Mas Abel, ele pegava o primogênito, o primeiro de tudo que nascia no seu rebanho, e ele apresentava para o Senhor. Está aí a diferença. Um trazia o primeiro, o outro simplesmente trazia do fruto. Qual fruto? Qualquer fruto, seja bom, seja ruim, seja o primeiro, seja o último, simplesmente ele trazia. Mas Abel não, era o melhor. O texto vai dizer que por um determinado momento agora, Deus se agrada mais da oferta. De quem? De Abel. E não aceita a oferta de Caim. Por acontecer isso, logo entrou um sentimento de rejeição. E aí agora, um se sente rejeitado por achar que Deus não o ama por fato de não aceitar o que ele coloca diante do Senhor. Qual foi o resultado desse trauma na vida de uma pessoa? Ele reage mediante ao trauma. Se ele se sente agredido, ele decide agora agredir, ao ponto de tirar a vida do irmão. Veja o que acontece quando uma família ela se torna disfuncional.
ela sai do propósito de Deus. Houve confusão, houve sentimento de rejeição, de mágoa, se sentiram abandonados. E qual foi o resultado? Agiu por impulso, causando dor e tristeza. Quantas famílias hoje estão assim? Por sair do propósito. Uma outra família, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, versículo de número 20, 21, 22 e 23, vai falar de um homem chamado Noé. O texto vai falar que Noé, ele era lavrador, era um homem que sabia cuidar da terra, plantar da terra, mas Noé, ele tinha recebido uma revelação do cuidado de Deus, que era fazer o quê? Construir uma arca. Ele constrói uma arca, chega o dilúvio, a terra toda é cheia de água, ela é inundada. Passando esse período que a terra ela fica cheia de água, quando a arca ela pousa novamente, ela repousa e a terra volta a ser seca novamente, o texto vai falar que Noé, ele vai e planta uma vinha. Depois de plantar uma vinha, mesmo estando passando períodos, dias e noite, mas dias e noite, junto no mesmo lugar, sentindo o mesmo cheiro, passando o mesmo problema, na mesma dificuldade, enfrentando as mesmas adversidades, mas não era uma família unida. Quanto tempo essa família ficou junto, sozinho, sem vizinho, sem amigos e sem parentes dentro da arca? Poderíamos dizer que essa família falava a mesma linguagem, sim ou não? Mas não foi isso que aconteceu. Vivia na mesma arca, sem estranhos e sem influência, mas por um determinado momento foi uma família disfuncional. Por quê? Porque depois o texto vai dizer que ele planta uma vinha, Noé, ele pega do fruto, a uva, ele faz o vinho, bebe e ele acaba ficando nu. O texto depois vai dizer que o seu filho, Cão, ele vê a nudez do seu pai, e ele não só, ele poderia proteger. O filho viu um problema na vida do pai, que o pai causou. O filho tinha que, por obrigação, fazer o quê? Proteger o pai. Mas não foi isso que Cão fez. Ele faz o quê? Ele chama os seus irmãos e mostra a nudez, ou seja, ele expõe o problema do seu pai, mas o problema não foi exposto para todos, para um. Esse um tinha que ajudar o pai a sair do problema, mas ele expõe o problema. E entra-se aí o quê? Uma maldição na vida de Cão, aonde se tornou uma maldição de rebeldia. Quantas famílias hoje estão disfuncionais a esse ponto de um não proteger mais o outro? É teu problema, resolva você. Eu falei, você não ouviu, agora vai lá você e resolva o problema. Quantas famílias hoje estão usando esse discurso? Isso aconteceu aqui com Noé. O filho tinha que proteger o pai, mas ele declara publicamente para os outros irmãos a vergonha e o problema do pai. Quantas das vezes a gente está agindo assim? Em vez de proteger, a gente está expondo. Uma última família que eu quero apresentar para você, Abraão. A família de Abraão. Abraão agora ele tem um casamento com uma mulher chamada Sara. Sara, na verdade, era o quê? Parente de Abraão. Simples assim. Mas por um determinado momento também foi uma família disfuncional. Porque com medo, tendo que amar, proteger, suprir, não é isso? Que é o propósito de Deus para a família. Agora não faz isso.
Ele chega com medo do que poderia vir a acontecer. Ele fala: Sara, vou dizer que você é minha parente, porque se eu falar que você é minha esposa, tu é bonita demais, vai vir contra mim, vão querer me matar e vão ficar contigo. Olha só, é marido. Qual era o objetivo dele? Era proteger. Ele tinha que proteger. E aí ele faz uma declaração contrária e acontece o quê? Ele não protege. Ele não protege. Qual foi o resultado? Lá na frente, ele tem uma declaração, vivendo com um sobrinho chamado Ló. Os empregados de Ló, com os empregados de Abraão, entram em contenda. Há uma discórdia agora. Ele tinha que, por obrigação, proteger o sobrinho, porque Ló para Abraão era como filho, porque o pai de Ló, irmão de Abraão, havia morrido, e a responsabilidade de cuidar era de Abraão. Então ele está falando de família. Então agora ele vira e fala o quê? Agora, meu filho, olha só, faz o seguinte: escolhe para onde você quer ir, segue o teu rumo, pega o teu barco e vai. Se quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se quer ir para o norte, eu vou para o sul. Mas diz qual é o caminho que você vai, que vou para o lado oposto. É assim que muitas famílias hoje, elas estão caminhando. O filho vai para um lado, o pai e mãe vai para outro. O filho escolhe subir, a mãe escolhe descer. E no final, quer chorar na presença de Deus e perguntar: cadê meu filho, Senhor? Vai lá onde ele está. Mas você disse o que para ele? Eu sou contigo, eu vou com você? Ou você falou: a tua escolha, teu caminho, vai você? Era necessário Abraão depois ter que orar e falar: Senhor, não destrói não, tem um justo lá. Era necessário? Não. Porque se Ló estivesse ao lado de Abraão, Abraão não faria essa oração. Mas por que fez? Porque falou: escolhe qual o caminho. Infelizmente, muitos pais, muitas mães estão fazendo isso na sua família. Escolhe o caminho que você quer ir. E dando como Pilatos: lava a minha mão. O problema é teu, foi você que escolheu. Eu disse para não ir, mas decidiu ir. Famílias estão ficando disfuncionais. Como está a tua família hoje? Ela está debaixo do propósito de Deus? Ela de fato, ela é projeto de Deus? Ou tua família ficou desestruturada? Eu poderia passar aqui a noite citando para você exemplos de família. É um exemplo de família, família de Jacó. Jacó, ele tem uma família. Veja que acontece um problema primeiro. Pai de Jacó, quem era? Fala para mim. Isaac, pai de Jacó. Isaac, ele faz uma preleção. Ele escolhe entre Esaú e Jacó, ele diz quem ele quer. A mãe, ela fala: quem eu vou proteger? A mãe tinha que tratar carinho e amor os dois por iguais, e ela faz preleção entre um e o outro. Agora Jacó, ele tem que fugir porque o irmão jura de morte. Ele foge porque o irmão jura de morte. Ele mete o pé. Depois, da mesma maneira que ele lesou o irmão, quando ele chega na casa do seu tio e começa a trabalhar pela sua esposa, ele é lesado também, enganado pelo seu próprio tio. Mas não para por aí. Você vai ver que depois Jacó, ele tem filhos. Mas no final ele faz a mesma coisa. Ele tem preleção por um filho que se chamava José. Qual foi o resultado? A mesma coisa. José agora é dado como morto, é vendido como escravo para uma terra distante. Posso parar por aqui? Olha, depois lá na frente, José, ele tem 2 filhos na terra do Egito: Efraim e Manassés. Efraim era o primogênito, mas José escolheu quem? Manassés. Aconteceu com Isaac, o avô. Aconteceu com o pai, Jacó. E agora, você está entendendo? E agora aconteceu com o bisavô, aconteceu com o avô e aconteceu com o pai, José. Uma família disfuncional.
e estava vivendo do bom e do melhor, mas ainda assim tinha problema. Mas nós começamos a ler um texto e falando sobre uma família, sobre um homem chamado Mefibosete. Por causa de um problema que aconteceu, Mefibosete ele contraiu um trauma, e esse trauma o impediu. Coloca o texto novamente, de 2 Samuel, capítulo 9. Eu creio ser o versículo... Volta o versículo. Volta mais um. Aí. E eu termino com esse texto. Davi, ele fala para Mefibosete: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou lhe devolver todas as terras que pertencia ao seu avô. Vou lhe restituir tudo novamente. Seria tua herança, e eu te devolvo tudo. Se um dia teu avô escreveu no papel que passaria para o seu pai Jonathan, e teu pai passaria isso para você, Mefibosete, eu cumpro a palavra, vou lhe devolver tudo. Ele diz exatamente, todas as terras que pertencia. Davi, ele não tinha uma preocupação se o reino dele iria diminuir no quantitativo de terra, mas ele fala, vou organizar, minha família ela vai ser funcional e não disfuncional. E aí ele fala o seguinte, e você comerá para sempre a minha mesa. A minha pergunta hoje é, isso tem sido uma verdade na sua família? Ao ponto de você pegar e dizer, você vai comer para sempre na minha mesa. Comer para sempre é você dizer que há amizade. Porque Davi, ele fala, olha, a amizade, você vai poder sentar à minha mesa. De tudo que tem na minha mesa, você vai comer. Você não vai, em nome de Jesus, ser mais privado de nada. Mas havia um trauma na vida desse homem. E Deus queria curar esse trauma. E dizer, vai sentar à mesa. Eu não sei qual é o teu sentimento em relação à família. Eu não sei como tua família está hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele quer proporcionar cura sobre a sua família. Qual é a área da tua família que precisa ser curada nesta noite? Eu não sei. Mas se você está aqui, eu acredito que existe alguma área na tua família que está fora de ordem. Talvez possa não ser um amor pleno e verdadeiro. Talvez você tenha deixado o papel de provisão, de prover sustento. Você tem deixado o recurso faltar. Tá certo que às vezes a atitude que alguém faz na família não lhe agrada. E aí às vezes você resolve privar para poder educar. Só que às vezes quando você quebra esse princípio de privar, o mundo acaba oferecendo. E o mundo acaba apadrinhando alguém da tua família. Você deixando de ser pai, deixando de ser mãe, e o mundo, o diabo, se tornando pai e mãe do seu filho. Hoje o Senhor tem um propósito, e uma proposta, curar as nossas famílias. O que está errado? O Senhor quer te convidar, por amor, a você assentar à mesa novamente com Ele. E a palavra de Deus para você e para mim nesta noite é: eu vou te restituir tudo que um dia foi teu, ele foi arrancado. O Senhor nesta noite quer restituir para a tua família novamente.
Quantas coisas você olha hoje e fala: a minha família já teve o que? Amor, já teve unidade, já teve carinho, já teve respeito, já teve cumplicidade, e hoje não tem mais. Aí o Senhor fala: eu vou lhe devolver tudo isso novamente. Se o diabo entrou com fúria na tua casa e arrombou o carinho, o comprometimento, ele arrancou com violência o respeito, o Senhor lhe fala: você vai sentar à mesa comigo nesta noite e eu vou lhe devolver tudo novamente. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Eu te convido a ficar em pé nesse momento e dar a mão à sua família, e nós vamos orar em família, reivindicando no nome do Senhor Jesus a cura sobre os traumas de nossa família. Assim seja, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te convido que você possa estar com a sua família nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não está com a sua família, põe a mão no teu coração. E você vai orar. Nós vamos orar todo mundo junto. A palavra do Senhor diz que quando 2 dentre vós concordam acerca de qualquer coisa, o Senhor ouve e faz. Assim como a palavra do Senhor em Amós 3:3 diz: pode 2 pessoas caminharem juntas se não estiverem em comum acordo. Aqui nós declaramos que nós estamos em comum acordo, a concordância, porque todos nós queremos que a nossa família, a nossa casa, ela seja curada no nome do Senhor Jesus. Então tu vai orar, nós vamos orar junto nesse momento. Então repita assim comigo nesta hora: Senhor Jesus, eu venho a Ti nesta hora e eu te peço em nome de Jesus, cura os traumas, Senhor, as lembranças da minha família, tudo aquilo que vivemos e que ficou guardado no coração da minha família, tudo aquilo que tem atormentado. Senhor Jesus, o Senhor conhece e o Senhor sabe cada um dos problemas que nós temos enfrentado em família. Senhor Jesus, vem agora e cura os traumas, as lembranças malditas que têm atormentado a minha família, os momentos ruins, os sentimentos de rejeição, os desânimos, as palavras malditas que têm sido proferidas dentro da minha família. Eu te peço agora, Senhor Jesus, arranca essas palavras agora que foram proferidas contra a minha família. Cura, Senhor, o sentimento de ódio. Arranca da minha família o rancor, a mágoa, a falta de perdão. Muitas vezes, Senhor, a minha família tem ficado doente por causa desses sentimentos ruins. Senhor Jesus, eu te peço agora, se a enfermidade ela entrou na minha família por causa desses sentimentos contrários, eu declaro agora, na ousadia do teu nome, enfermidade, sai da minha família agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e eu profetizo a minha família curada, abençoada, restaurada, no nome do Senhor Jesus. Todo trauma que se instalou na minha família, eu dou uma ordem agora, vai embora agora. Trauma do inferno, larga a minha família. Eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, pelo amor do teu nome e pela tua misericórdia, cura a memória da minha família,
Entra agora, Senhor Jesus. Lembranças boas, positivas sobre a minha família. Se a minha família, ela caminhou como uma família disfuncional, a partir de hoje, a minha família volta para o propósito do Senhor. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha família, a partir de hoje, ela vai funcionar conforme os projetos e os propósitos do Senhor. Senhor Jesus, eu te peço agora, lava a minha família com teu sangue. Dá-nos o dom da cura e encha-nos com a tua paz. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu creio que o Senhor nesta hora já está agindo sobre a minha família, e a minha família, ela será a partir de hoje um lugar de paz, um lugar agradável, aonde todos terão prazer de assentar à mesa novamente. Bondoso Deus, eu te peço agora, livra a minha família de tudo aquilo que tem impedido de viver debaixo de paz. Eu te peço que o espírito de divisão, de briga, de medo, seja banido da minha família. Que a rejeição não seja uma marca na minha casa. A partir de hoje, eu te peço, dá ordem aos seus anjos a respeito da minha família, porque haverá uma marca sobre a minha família, uma marca de paz, uma marca de amor, uma marca de amizade, uma marca de carinho, uma marca de respeito. O meu casamento, ele é curado nesta noite. Haverá paz sobre o meu casamento. Não haverá divisão, não haverá discórdia, não haverá pensamento contrário, mas haverá amor sobre o meu casamento. A partir de hoje, eu declaro que os meus filhos estão debaixo de paz, debaixo de bênção. Não há rejeição, não há sentimento ruim sobre ele. Independente se algum deles escolheu um caminho ruim, um caminho errado, eu uso a autoridade do teu nome e trago eles agora para o seio da minha família. Eu acolho, eu abraço, eu digo que amo, eu digo que és bem-vindo sobre a minha casa novamente, e o diabo não tem autoridade sobre os meus filhos. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que haja harmonia na minha casa, que haja amizade, e eu declaro no teu nome a minha família abençoada, em nome de Jesus. Todo mal, toda trauma, ela é desfeito agora na autoridade do teu nome. Eu tomo posse nesta hora da tua cura sobre a minha família. A minha família está curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão e dá um aplauso ao Senhor em agradecimento a tudo aquilo que Ele fez sobre a sua família, em nome de Jesus.